Eu espero que você esteja bem, vencendo, combatendo o bom combate da fé, amém? Nessa noite nós vamos trazer uma palavra muito importante para as vossas vidas, amém? Vamos trabalhar aqui com essa expressão Rua Elohim, Pneumatou Theo. Em grego, Pneumatou Theo. Theo. Ruach Elohim. Bom, hoje nós vamos trabalhar sobre essa temática de hoje. Duas pessoas hoje me falaram sobre a questão da Trindade. Eu achei interessante, conveniente falar, existe a terceira pessoa da Trindade? Nós vamos falar então sobre a Ruach HaKodesh. Onde tem isso na Bíblia, os termos Espírito na Bíblia, seu significado, etimologia, e vamos aqui discursar biblicamente falando. Não é eu acho, eu acredito, é o que está na Bíblia, amém? Esse negócio eu acho, eu penso, eu acredito é muito complicado, subjetivo, né? As minhas opiniões, elas têm que estar baseadas na palavra, não no que eu creio. Eu posso crer em algo bíblico, aí sim. Agora, crer sem base é perigoso. E é o que muitos vivem. Acreditam porque ouviu falar, e aqui é um problema do dogma, que vira doutrina. Então, eu aprendi assim, mas peraí, você não foi ver se aquilo é verdade? Dizia que comer manga com leite fazia mal, mas isso é um mito. Na época os escravos não podiam, os donos das fazendas não queriam que os escravos comessem a manga e também bebessem o vinho. Então eu vou simplesmente aceitar sem questionar, sem verificar aquela notícia? Então eu tenho que pesquisar a fonte da palavra de Deus. E é isso que nós estamos fazendo aqui há bastante tempo, tá bom? Vamos decorrer nessa temática de hoje, baseado nas escrituras, como eu disse, biblicamente. Vou mostrar aqui textos, inclusive tirei aqui da minha Bíblia do Edson de Farias. Além de eu colocar aqui um material, eu vou colocar a foto aqui da Bíblia do Edson de Farias, para vocês verem que eu estou falando, existe base, tá bom? É muito importante vocês compreenderem isso. E compartilha, que é importante a gente compartilhar, porque outras pessoas vão ser alcançadas por essa videoaula de hoje, tá bem? Vamos lá, queridos. O Eterno é bom. O Eterno é bom o tempo todo. Vamos lá. Depois eu vou voltar aqui. Bom, olha aqui, ó. Aqui eu tô até hoje, está aberta. E olha o que está escrito aqui. Aqui, Ezequiel. Aqui, ó. Ezequiel, tá? Olha o verso 19. Tá aqui, ó. Veja aqui. E saiu a glória do Senhor da entrada da casa. Parou sobre os querubins. Aí 19. Os querubins levantaram as suas asas e se levantaram da terra à minha vista, quando saíram, acompanhados pelas rodas, e pararam à entrada da casa oriental da casa do Senhor. Veja aqui, Beit Yehová, tá? Aqui nessa versão. Então você entende, casa do Senhor, tá bom? Essa aqui é a versão 19 do texto do texto grego. Aqui é a Septuaginta, tá? E aqui, tá? Deixa eu ver, 19. Tá. Bom, esse aqui é o texto grego, tá? Aqui o Curios, nome do Eterno, tá bom? Enfim, eu vou pegar o texto hebraico agora, 19. Deixa eu voltar aqui. E aqui, aqui, deixa eu ver se é o 19, Axé, Yahuwah, aqui ó, Israel, tal.
Deixa eu ver se é o 20. Porque essas traduções aqui, elas são bem complicadas. Deixa eu tentar pegar o texto aqui no verso 20 aqui. Deixa eu ver se está o texto aqui. Tá, 10, 19. Aqui tá. Casa do Senhor, tá certo. É o 19 mesmo. Bom, deixa eu voltar aqui. Aqui, ó. Bom. Aqui, ó. Veja aqui. Aonde eu botei azul aqui, tá escrito Beit e desconsidera o sinal maçorético, né? Porque aqui é o sinal dessa versão. Aqui tá escrito o quê? Beit Yod Rei Vav Rei. Bom, deixa eu ver se eu consigo ver aqui na Septuaginta onde tá aqui. Aqui, ó. Deixa eu pegar aqui. Aqui, ó. Essa expressão aqui, veja só, ela... Bom. Essa expressão, irmãos, é que eu tô ao vivo aqui, tá, gente? Deixa eu ver se eu acho aqui. Aqui, ó. Aqui, ó, amarelinho. Tá bom? Vai ter várias passagens aqui com a mesma coisa aqui, ó. Deixa eu ver aqui, esse aqui não. Esse aqui também é. Aqui, ó. Tá vendo? Esdra, aqui. Quando essa expressão aqui é em Esdra, aqui, ó. Em português, vai estar. Aqui, ó. Pegar King James. Tá? Aqui, ó. Observe aqui a expressão templo de Deus. Tá? Vocês observaram que aqui no texto de Esdra, tá? Aqui, ó. Beit Yod Rei Vav Rei, tá? Agora quando você vai aqui, ó. Aí aqui templo de Deus. Deixa eu ver se eu acho aqui no grego aqui. É porque eu sou péssimo. Provavelmente deve ser essa aqui. Depois eu vou procurar, irmãos. Mas enfim. Aqui vocês não estão entendendo nada, né? Então, enfim, aqui, ó. Essa expressão aqui, Beit, tem o nome do Eterno do lado, tá vendo? Bom, pega isso aqui, ó. Aí isso tá em Esdras 3:9 e várias passagens da palavra de Deus que eu mostrei também em Ezequiel 10:19, tá bom? Aí você pegou isso aqui, tá? Vou até copiar aqui. Enfim. Vou abrir aqui. Word aqui, eu vou botar aqui para vocês verem aqui, ó. Opa. Ao vivo é outra coisa, né, irmãos? Aqui já altera, né? Não vai dar para colocar aqui não, tá? Então, enfim, vocês entenderam aqui, ó. Tá bom? Beit Yod Rei Vav Rei. Bom, por que eu demorei esse tempo todo aqui para mostrar para vocês aqui? Veja só. Quando esse texto vai para o Novo Testamento, e na cultura judaica, eles param de falar o nome do Eterno, tá bom? E eles colocam Hamikdash. Por que eu disse isso? Porque quando existe antes de Daniel ali, de Ezequiel para frente e Daniel para trás, era muito usado a expressão Beit
Yod Rei Vav Rei, como eu coloquei ali. Infelizmente aqui não deu para mim colocar aqui agora, não dá tempo de eu mostrar. E eu não sou nenhum, vamos dizer assim, não sou nenhum especialista em grego, né? Eu consigo pesquisar, mas eu não leio o grego. Eu tenho preguiça de grego, não gosto, e eu tenho gramática, eu só estudo as palavras que eu quero, enfim. Mas, mesmo com pouco entendimento com o grego, você consegue observar nos textos, que eu vou mostrar já já, você consegue ver que o texto grego vai diferenciar, tá, da expressão hebraica. Quando você vai para o grego, você observa no texto uma variação nas pronúncias quando vai para o português. Essas alterações são feitas quando os textos eles saem do hebraico e vai para o grego. Então aquilo que é Beit HaMikdash, casa da santidade, na verdade é Beit Yahu, casa de Yahu, tá? Só que o texto português coloca templo. Só que não é templo ali a palavra ali é casa, porque é Beit, né? Beit é a expressão casa, aquela tenda nômade. Então, em todos os textos ali, antes ali do cativeiro babilônico, aparece muito a expressão Beit Yod Rei Vav Rei. Com isso, você entende que depois do cativeiro babilônico, algumas coisas aconteceram. Por exemplo, o nome do Eterno foi evitado. A tradução grega tira o nome do Eterno e coloca a expressão Curio, que é Senhor. Então você vê ali alterações que lá na frente o leitor do Novo Testamento ele não tem cultura hebraica. E ele acaba perdendo essa informação que isso vai lhe faltar lá na frente. A Trindade ela vai surgir porque as pessoas que introduziram a Trindade, eles não foram para a Torá ou para os profetas. Eles simplesmente aboliram o Antigo Testamento e eles só ficaram a partir de Mateus. Como que você vai entender os livros dos evangelhos se afastando da cultura? E aqui está um problema sério. A partir do momento que eu saio do contexto da qual o texto foi escrito, o que ocorre? Ocorre que eu perco o limite. E eu fico, então, se eu não tenho vamos colocar aqui, foge minhas palavras, para explicar para vocês. Quando eu não tenho um limite para mim andar numa via, eu ando à velocidade que eu quero. Mas não é isso que acontece. Todas as estradas elas têm um limite. Isso acontece com a interpretação. A interpretação ela precisa de apoios para que ela não se torne uma salada, vamos dizer assim. Então precisa ter uma base, limites, para que aquilo não fuja do real sentido que o texto quer te passar. Então, sem a cultura bíblica, um cristão pega a Bíblia, ele vai interpretar o modo dele, porque ele vai pegar agora, ele não tem mais aquela base toraísta, vamos dizer assim, não vou dizer da tradição, mas da compreensão da época. E agora ele pode pegar a expressão Espírito Santo isoladamente e dizer que Deus tem 3 partes. Ou agora é a terceira pessoa da Trindade. Porque ele larga o limite que ele pode usar se tivesse numa cultura hebraica. Espero que vocês estejam entendendo a minha linguagem. E ele acaba indo para uma interpretação sem limite.
E aí ele pode interpretar o que ele quiser. E aqui está o problema. Agora eu vou mostrar para vocês aqui, que eu preparei aqui, para dar uma iluminada naqueles que querem sair do engano, para vocês verem como que os textos colocam e como que vai para o grego. Eu não vou dizer que a culpa é só do grego, porque se você analisar o hebraico, certas palavras, e for no grego, existe a falta de conhecimento do leitor, e aí sim o texto grego acaba distorcendo. Eu, por exemplo, eu posso ler o texto grego hoje, ou o texto português, e eu sei o que está ali. Mas para quem é um leigo, que não vai ter acesso a essas informações, aí ele vai interpretar de uma outra maneira. Por exemplo, a palavra Senhor, com letra minúscula e com letra maiúscula, existe uma diferença. Sendo que no hebraico não tem letra minúscula. Então, as palavras precisam... Nós temos que ter cuidado com as gramáticas na qual a Bíblia foi traduzida, porque se eu ficar naquela gramática grega... É um problema sério, porque o texto foi escrito em hebraico. E eu vou agora basear a Bíblia num texto que já é uma cópia. E depois desse texto vai para um outro idioma e já vai para uma terceira cópia de uma segunda cópia. Isso vai cada dia mais se afastando da literalidade do texto literal. Isso pode comprometer. O que eu quero dizer para vocês aqui? O que é o Espírito de Deus na Bíblia hebraica? O Espírito de Deus na Bíblia hebraica é o mesmo Espírito de Deus no Novo Testamento. Não há diferença nenhuma. Qual é a teologia cristã fez? Pegou a expressão Espírito Santo e quer interpretar de uma forma nova. E olha o que eu li em Devarim 13, que você não deve aprender sobre um Deus desconhecido. Todo tipo de explicação sobre Deus nova é perigosa. Porque a Torá diz que você não deve seguir deuses estranhos. Quer dizer o quê? Deuses que você não conhece. Então, a ideia de Espírito Santo na Bíblia, ela tem que ser a mesma do Antigo no Novo. Não pode ser diferente. Porque se no Antigo eu interpreto uma coisa e no Novo eu quero interpretar outra, peraí. Você sai da base que sustenta. É igual uma casa. Primeiro andar, segundo andar, terceiro andar. Se você tira a fundação, a casa desmonta. E é isso que acontece. Quando você tira o Antigo Testamento, você perde toda a base de informações, de entendimento daquilo que o povo tinha. E a partir do momento que eu quero interpretar algo novo e trazer algo novo, se torna perigoso, porque eu estou colocando um novo alicerce. E aqui está o problema. Eu vou mostrar para vocês e vocês vão entender a linha de raciocínio que eu estou trazendo aqui. Então, antes de haver a expressão Beit Hamikdash, a expressão era Beit Yod Rei Vav Rei, como eu mostrei ali. Está muito claro ali, tá bom? Mas nós vamos à tela aqui, eu vou mostrar para vocês o que eu separei para a gente aqui, para a gente começar sobre essa questão. Existe a terceira pessoa da Trindade? Nós vamos descobrir aqui hoje nessa videoaula. Vamos lá? Agora vamos lá. Bom, como eu disse, eu não preciso ser um especialista em grego para falar o que eu vou falar aqui, tá bom? Bom, primeira coisa que eu separei aqui é o Salmo 51, verso 11, Isaías 63, 10, tá? Aqui eu coloquei o nome aqui, tá bom? Tá aqui o nome aqui do livro, você pode encontrar lá. Tá escrito em português: eles, porém, se rebelaram e contristaram o seu Santo Espírito, tá? Seu Santo Espírito. Rua Kadesho. Kadesho. Aqui no texto 51:11 diz: não me lance fora da tua presença, e não retire de mim o teu Espírito. Rua Kadesha. Kadesha. Aqui só muda a pronúncia por causa dos sinais maçoréticos, tá bom? Mas a base é Kof, Dart e Shin. Separado, santo, tá bom? Muda o som só por causa desse raf final aqui, tá bom? Aqui eu coloquei embaixo o que está no Strong. Rua é vento, hálito, mente e espírito. Kodesh significa separado, santidade, sacralidade,
posto à parte. No grego, aqui eu coloquei, ó, pneumato-agion. Pneumato-agion, que é a tradução, mesmo aqui, ó, pneumato-agion. Rua kadesho. Ruach kadeshecha, tá? Então, é a mesma coisa no grego. Pneumato-hagion, tá? Hagion, com um N no final. Esse parece um V, mas na verdade é um N, tá? Isso aqui é um N. Agion. Pneuma. Então, pneuma é a expressão aqui que significa respiração, espírito. A raiz da palavra pneupa significa pneu. Aqui, ó, pneu. Pneu é respirar, soprar, vento. Mesma coisa. Agios significa algo muito santo, tá bom? Então, na verdade, é o grego traduzindo o hebraico. Não tem aqui, então, nada de errado, tá bom? E os dois textos você encontra no Antigo, conhecido como Antigo Testamento, nós chamamos de Tanar. Então, a expressão Espírito Santo, Santo Espírito, não é algo novo, porque está no Novo Testamento. É algo que está na Torá, que está nos profetas, que está no texto da Bíblia, tá bom? Da Bíblia hebraica. Então, Espírito Santo no Novo Testamento é algo novo? Não. Não, gente, não é, nunca foi, tá bom? Primeira coisa que você precisa entender. A segunda página que eu coloquei é outra expressão que tem a expressão Espírito, que é Rua Elohim. Então aqui você pode observar aqui do lado direito, eu coloquei aqui, que está no texto da Septuaginta. Tudo que eu estou colocando aqui está na Septuaginta, tá bom? Só que aqui eu coloquei Gênesis 1, 2 e coloquei Mateus 12, 28, tá? Que tem a mesma expressão. Aqui no grego está escrito aqui, ó, pneumati theol, tá? Espírito de Deus. Aqui no hebraico, tá? Aqui é o segundo versículo da Bíblia. Haaretz hayetá tohu vavohu, verosh al peneiteron, verua Elohim, e o Espírito de Deus, tá bom? É o segundo versículo da Bíblia, tá? Então o que acontece? No texto grego, a expressão Rua Elohim vai para pneuma theon, teol, pneuma teol. O que significa? Espírito de Deus, tá bom? Isso na língua grega. Em português, Espírito de Deus. Quando você observa aqui, eu botei aqui uma tradução em português, está Espírito de Deus, tá bom? E aqui em Mateus 12, 28 está escrito Espírito de Deus. Aqui, ó. Então, as duas passagens vai ter a mesma ideia, tanto do Antigo como a do Novo, tá? Pneuma theol, Ruach Elohim. Então, Ruach Elohim vai para o grego para pneuma theol, Espírito de Deus. Agora, o que você precisa entender? O que é Elohim? Tá? Espírito do Poderosíssimo. Uma tradução hiperliteral. Tá? Porque Deus, na linguagem de hoje, isso que eu quero dizer também para vocês, que hoje as palavras estão tomando uma conotação diferente. Nós temos que ter muito cuidado com isso aí, porque as palavras que foram escritas aqui em Gênesis 1, Verharetz, Hayetator, Vavor, Verrosh, Alpeneteron, Veru Elohim, elas têm um significado dado nesta época. Ele não, a expressão Rua Elohim não pode ser mudado, porque hoje em dia as pessoas entendem Deus de uma forma diferente. Entende o que eu estou querendo dizer? Hoje uma palavra pode tomar um sentido diferente, é o mesmo da piscina. Você sabia que piscina não era de fato piscina? Do jeito que você entende hoje? Não. Então, se você parar para pensar, palavras elas podem tomar um significado diferente daquela que está escrita no livro. Então, nós estamos falando de um texto de 3.500 anos que tem um significado próprio. Se esse entendimento muda com o passar do tempo, fica perigoso quando você lê o texto com o entendimento de hoje. Por isso você tem que ter muito cuidado, por exemplo, Shalom, hoje em Israel é olá. É um cumprimento. Shalom na Bíblia pode ter outro sentido, dependendo do texto.
Então nós temos que ter cuidado na interpretação, porque eu tenho que saber em que época foi escrito e qual era o significado naquela época. Diferentemente que um texto que pode estar em Mateus num sentido, num significado, lá no por exemplo, em Gênesis está num sentido, num significado, e em Mateus está outro. Isso é a mesma palavra. E aqui mora o perigo da interpretação sem conhecimento, porque eu posso interpretar uma coisa hoje baseado na teologia que eu estudei na igreja. Mas será que o que eu estudei na igreja já não tem um sentido diferente daquilo que está escrito? E é aqui que mora o perigo, tá? Tem que ter cuidado com isso aí. Aqui, um outro texto que eu trouxe aqui, pneuma curio. Isso aqui, importantíssimo. Viu a sequência? Espírito Santo, Espírito de Deus. Agora nós temos uma expressão diferente agora. Nós temos agora a expressão Rua, Adonai, Yahuwah. Agora, como eu já ensinei para vocês, essa expressão Adonai, com esse sinais maçorético aqui, só existe nos textos com sinais maçoréticos. Tá? Textos sem sinais maçoréticos ficaria mais ou menos assim. Eu vou mostrar para vocês, tá? Para vocês poderem entender minha linha de raciocínio, tá? Eu vou tirar aqui esses sinais maçoréticos aqui, tá? Como que ficou, Felipe? Olha o que está escrito agora. Rua Adoni. Adoni. Percebeu? Que vem de Adon. Justamente Adonai vem de Adon. Por isso a expressão Adonai, ela só existe com sinais maçoréticos, tá bom? Sem sinais maçoréticos é Adoni, que quer dizer meu senhor. Então, meu senhor, meu chefe, meu forte, tá? Essa é a explicação de Adon, tá bom? Então, aqui entra a questão. Ruach, vamos lá. Ruach, espírito do meu grande chefe, do meu soberano, Yahuwah. Pode ser uma tradução. Só que veja só, existe 3 expressões aqui. Rua, olha só, o texto grego, que eu vou mostrar para vocês, Isaías 61:1, tá? Olha só. Rua, Adonai e Yahuwah. Tá aqui embaixo, ó. Olha aqui, ó. Ruach, Adonai e Yahuwah. Certo? O espírito, eu posso traduzir espírito do soberano, porque aí Adonai pode ser um aumentativo, pode trazer um entendimento de grande chefe, de poderoso, dependendo do tradutor. Então, Rua, Adonai e Yahuwah. E aqui está o ponto. Essa expressão Rua e Yahuwah existe em outros textos que eu vou mostrar depois dessa tela. Olha a tradução que eu coloquei embaixo. O espírito de Adonai e Yod Rei Vav Rei está sobre mim. Porque eu segui aqui os maçoretas, tá bom? Tá? Apesar de eu concordar que Adonai só existe com sinais maçoréticos, olha só como está no texto grego de Isaías 61, verso 1. Eu vou pegar aqui Isaías 61 aqui, no texto grego, tá bom? Vou pegar aqui o Isaías 61, tá? Olha o que está escrito aqui, pneuma curio. O tetragrama não está aqui. Por que o tetragrama não está aqui, Felipe? Porque o tetragrama foi tirado porque Curios entrou no lugar do nome do Eterno. Agora o texto hebraico. Rua Adonai Elohim. Como eu coloquei lá, para vocês verem que eu não estou inventando nada. O texto grego removeu, tá? Colocou. Porque, na verdade, os judeus pronunciam Adonai como... E a tradução seria meu grande senhor, tá? Essa seria a tradução. Só que aqui tem um negócio interessante. Os gregos pegam o tetragrama e traduzem para Curios. Os gregos pegam Adonai e traduzem para Curios. Por isso que eles só colocaram uma vez Curio. Só que o hebraico, nós temos 2 palavras com significado diferente. Essa palavra tem um significado que é o nome do Eterno, vem do verbo raiá, o verbo ser, e aqui Adonai quer dizer meu grande senhor, meu chefe. O dono dos escravos, por exemplo, se chamava Adon. Então observe que aqui no texto que eu coloquei aqui,
já existe aqui uma alteração no texto grego. Porque o grego só coloca pneuma curio. O tetagrama desapareceu, tá bom? E eles só ficam com Adonai, que é... Aí sim Adonai poderia ser a tradução de curio. Eles deveriam ter transliterado, colocado Y, H, W, H. Mas eles não fizeram isso, tá bom? Então primeiro, por isso que eu tô falando. Quer entender, você tem que estudar. Então, pneuma curio, na verdade é Ruach, Adonai e Yahuwah. E o Espírito de Adonai está sobre mim. Sobre quem? É o texto de Yeshua. Todo mundo sabe isso. Yeshua está na sinagoga, ele pega esse texto e diz, e o Espírito de Adonai. Então nós temos aqui o Espírito de quem? Não é a Trindade, gente. É o Espírito do Criador. Está aqui o tetagrama. Só que no português só vai aparecer Senhor. Mais uma vez, os gregos vão ocultar o tetagrama. Porque eles colocam curio. Tá bom? Então aqui é por isso que eu tô falando. Você tem que conhecer. Então, o Espírito de Deus que estava sobre Yeshua não é a terceira pessoa da Trindade. É o Espírito de Yod-Hei Vav-Hei, conforme diz a profecia. Simples, não é? Simples quando você estuda. Agora, aprendi assim, vou morrer assim, isso eu não faço, tá bom? Tem gente que acredita que, né? Nasci assim, vou morrer assim. Olha só. Aqui eu coloquei Mateus 3,16 dizendo assim: sendo Yeshua batizado, saiu da água, e eis que abriu os céus, e o Espírito de Deus descendo como pomba. Não vou entrar em questão aqui, mas olha só. Espírito de Deus. Lá em Isaías, a profecia diz que ele foi ungido com o quê? O Espírito de Deus. Lá em Atos, Pedro diz que Yeshua foi ungido pelo Espírito do Pai. Então fica muito claro aqui que o texto de Isaías 61 fala do Espírito de Yod-Hei Vav-Hei. Só que no Novo Testamento aparece Espírito Rua Elohim. Então, Rua Elohim, Rua Yod-Hei Vav-Hei está falando a mesma coisa. E Rua HaKodesh também. Então, Pneuma Hagel é a mesma coisa que Rua Elohim ou Kiru Adonai. Só muda a forma de pronúncia, tá bom, gente? Uns preferem colocar Elohim, outros vão botar, né? Como eu disse, depois do cativeiro babilônico, eles param de falar o tetagrama. Por isso que existe toda essa questão. Agora eu peguei aqui 3 páginas de livros diferentes. São versões do André Chorak, perdão, essas são versões do Edson de Farias, tá bom? Da Bíblia Interlinear, que eu tô aqui. Depois eu mostro pra vocês. Olha só, eu botei aqui do lado aqui, Rua Elohim, Pneuma Teol, e Rua Yod-Hei Vav-Hei, Pneuma Curio. Então deu pra ver, né? Olha, Miqueias 2,7. Espírito de Adonai. Espírito do Criador. Tá aqui, tá? Eu vou marcar em vermelho aqui pra vocês verem aí na tela. Tá aqui, ó. Olha aqui. Ruach Yod-Hei Vav-Hei. Olha como o Edson de Farias transliterou. YHWH. O Espírito de Yahuwah. Tá bom? O Espírito de Yahuwah. Olha agora em Zacarias 4, verso 6. E respondeu e disse a mim, dizendo, esta, a palavra de Yod-Hei Vav-Hei, a Zorobabel dizendo, não com força nem com vigor, porque antes com meu espírito, aqui tá, ó, Beruhi, meu espírito, tem um beit aqui, ó, tá? Então, olha só, como que é interessante. O Eterno está dizendo, é pelo meu espírito, Beruhi, tá? Beruhi, antes com meu espírito, tá bom? Por causa do Yod aqui, ó. O Yod, gente, aqui aqui, ó, olha o Yod aqui, tá vendo esse Yod? Significa meu, tá? Meu. Por isso que o Edson de Farias traduziu antes com o meu espírito. Com o meu espírito, aqui, ó. Meu espírito aqui, ó. Tá vendo? Meu espírito seria essa parte aqui, ó. Essa parte aqui, ó. Ruhi. Meu espírito. Ruhi. O beit é a preposição, tá? Que quer dizer em. Tá? Antes com meu espírito. É por isso que ele traduziu assim. Agora, olha Ezequiel 11, verso 5.
Olha o que está escrito aqui no verso 5 aqui, ó. Verso 5 começa aqui, ó. Deixa eu colocar aqui. Começa aqui, ó. E é da direita para a esquerda, é assim, tá? E caiu o Espírito sobre mim, ó. E caiu sobre mim o Espírito de... Tá aqui, ó. Ficou claro, né? Ficou muito claro. Sobre mim, Alai, Rua e Yahua. Sobre mim, aqui tá escrito Alai, Rua e Yod-Hei Vav-Hei. Então, novamente aqui. Então, vocês observaram que o Espírito do Pai é Ruach HaKodesh, é Ruach Elohim, Pneuma Curio ou Pneuma Tou Teo. Não há diferença alguma. Só na pronúncia. Só que o significado e o entendimento é o mesmo. É o Espírito do Pai. Tá bom? Não existe essa ideia que o Novo Testamento traz uma explicação nova. A Torá não permite isso, tá bom? Espírito de Deus é Espírito de Deus, ponto final, tá? Então vocês observaram aí, eu mostrei aí, a tela tá aí, claro aí para mostrar para vocês. Então, o que acontece? Quando Yeshua sai do Rio Jordão, cumpre Isaías 61. E lá vocês viram que eu mostrei no texto hebraico, está Ruach, Adonai e Yod-Hei Vav-Hei. Espírito do Senhor, poderia traduzir assim, Espírito do Senhor Yahweh. Tá? Se eu quiser traduzir Senhor como meu chefe, eu posso. Meu poderoso. A King James traduz como soberano. Espírito de Yahweh, Espírito soberano de Yahweh. Espírito soberano de Yahweh. Ele traduz assim. Então, Espírito do Senhor Yahweh. Uma tradução possível. Então, mas ali tem 3 palavras. Ruach, Adonai, que aí pode ser Adoni, e Yod-Hei Vav-Hei. Isaías 61, que o grego coloca, tira a expressão, uma das expressões, porque as duas para o grego vai ser a mesma. Adonai e o tetragrama eles traduzem por Cúrio. Então, mas tem 2 expressões hebraicas, então as duas não são a mesma coisa. Adonai é uma coisa e Yod-Hei Vav-Hei é outra coisa. Yod-Hei Vav-Hei é o nome pessoal, Êxodo 3,14. E Adonai vem de Adon, Senhor. Então você observa que o grego remove um nome ali do texto. Então Yeshua foi ungido com o espírito de Yod-Hei Vav-Hei. Que está lá em Gênesis 1, 2. E o Espírito de Deus pairava sobre as águas. E outra expressão também, Espírito Santo. Então, por exemplo, eu posso falar Espírito Santo, eu posso falar Espírito de Deus, eu posso falar Espírito de Yahweh, que eu estou falando do mesmo Espírito. Deu para entender? Só muda a forma. Eu quero usar Elohim, eu não quero usar Adonai. Eu quero usar Adonai, eu não quero usar Elohim, eu quero falar em grego. Tanto faz. O problema todo é que quando... aí as pessoas falam, e o Paracletos? Isso é um rapax. Rapax. O que é rapax, Felipe? Não tem nenhum outro texto. Nós podemos chamar de rapax legômeno. Uma única vez que aparece a expressão em toda a Bíblia Paracletos, tá? No sentido ali. Não existe isso no Antigo Testamento. Então nós não podemos entender como uma terceira pessoa da Trindade. Nós temos que entender como uma manifestação também do Eterno. E aí você traduz a expressão Ruach. Ruach é sopro, é hálito. Quando você vai para a raiz da expressão Ruach, você tem a expressão cheiro, essência, hálito. O Eterno soprou sobre o mundo, vamos dizer assim. Fôlego dele. Isso é o Espírito dele. Só que as pessoas elas querem começar uma teologia a partir dos textos do Novo Testamento. É o que as igrejas
fazem. Aí eu digo evangélicas, porque isso não acontece no judaísmo. Então aqui eu, apesar de eu discordar de muitas coisas que eles falam, eu tenho que ser muito claro que não existe isso no judaísmo, só no cristianismo, tá bom? Então não existe terceira pessoa da Trindade, existe Espírito do Pai. Agora o que vocês precisam entender também, que por causa dos eventos do cativeiro babilônico, uma cultura que começou a parar de pronunciar o nome do Eterno, por exemplo, o Eterno é chamado de Pai. Até os dias de hoje você tem a oração do Pai Nosso, por exemplo, Avinu Sheba Shamayim. Sabe, eu estou falando do Pai sem usar o nome dele. Eu estou me referindo ao Pai dos céus. Avinu, nosso Pai. Sheba Shamayim, que está nos céus. Aí vem a questão. Quando a pessoa é leiga no assunto, tem gente que diz assim, aqui, ó, o nome de Deus é Pai. É uma forma de... A Cássia, por exemplo, me chama de filho. Filho. É engraçado, né? Mas ela me chama de filho. Eu respondo. Quer me chamar de filho? É filho. Então, a palavra pai, ela tem uma ideia de quê? O Aleph e o Beit. Força da casa. Força da tenda. A tenda fala o quê? Da casa do nômade. Fala do quê? Da humanidade. Então, Abba teria a ideia desse pai da humanidade. O que vai dar início à humanidade. Então a palavra pai é muito especial. Quando você entende no hebraico. Ave. Aleph, Beit. Força, Aleph. Beit, casa. Casa pode estar se referindo ao mundo ou uma casa, como aqui, ó. Uma Beit. Então, a força da tenda é o quê? É o que dá suporte. É o que mantém a casa de pé. É o que faz as coisas acontecerem. Por isso, no Novo Testamento, você vai ouvir muito pai. Pai. Para não se falar o nome do Kadosh Baruch Hu. Porque já na época de Yeshua, só podia falar uma vez por ano no Yom Kippur, na bênção sacerdotal. Yevarech Adonai vestimer errar. E aí Adonai panav elecha. É a bênção sacerdotal. Então só podia pronunciar nessa época no Yom Kippur. Então, primeira coisa que a gente precisa entender. Para você entender sobre teologia, teos, logia, estudo de Deus. Você saber sobre o Criador, você não pode começar com a ideia do Novo Testamento isolado. Porque o padre vai pegar o Novo Testamento e só vai ficar ali. Só que Cristo já ensina sobre o Deus de Israel. Israel tem textos falando do Deus de Israel. Então, se eu quero entender sobre o Criador, eu não vou usar a ideia nova do cristianismo. Porque não existe uma ideia nova sobre Deus. O problema todo é que quando eu pego o Novo Testamento sem esse conhecimento bíblico, eu posso criar doutrinas erradas. Eu posso trazer uma linguagem que não existia. Uma compreensão que não havia. E ir contra um princípio que já existia. Então nós temos que ter muito cuidado. Porque a partir do momento que você entra no Novo Testamento, você está falando de um Novo Testamento do ano, vamos dizer, primeiro século, né? E você está num tempo que existe o templo, existe o sacerdote, existe os romanos, é fato. Quando você vai lá para Daniel, é um tempo diferente. Então você tem que entender de acordo com o contexto. Quando você vai um pouco mais para trás, você também. Então você não pode ler a Bíblia de qualquer maneira. Você tem que entender o momento que o texto foi escrito, a ocasião que eles estão vivendo, o que está envolvendo eles. Porque se você lê isoladamente o texto, você pode inventar uma heresia. Então tem que ter muito cuidado, porque a teologia cristã não se baseia na Torá, não se baseia no Taná, se baseia em ideias novas dadas por padres e bispos. Estou falando de forma respeitosa. Padres e bispos trazem uma ideia nova sobre Deus, por isso que precisou de um concílio. O que é um concílio? Uma reunião religiosa de católicos, dos bispos, para decidirem sobre as regras de sua fé. Então o concílio de Nicéia não tem nada a ver com o povo de Deus em Atos.
Porque é uma religião nova, que está surgindo nova, que agora vai tentar explicar Deus de uma forma deles, não da forma de Yeshua. Agora, deu para entender o que aconteceu nos concílios? Concílio de Nicéia agora para trazer uma explicação segundo a ótica deles, segundo a visão deles. Então quando você diz assim, olha, eu saí da igreja católica, mas você acredita na Trindade? Meu filhinho, não, você saiu, mudou de tempo, agora você é protestante, filho. Mas você continua com as raízes católicas. Se você acredita na Trindade, você acredita em bispos padres, Constantino, Atanásio, Tertuliano. Você acredita nos bichos, não tem nada a ver com Bíblia, tem a ver com a religião que surge com o Império Romano. É isso que aconteceu. Se você quer saber sobre Deus, você tem que ler na Bíblia hebraica o Deus que aparece para Avraham, Isaac e Jacob. Abraão, Isaac e Jacó. Você tem que ver na Bíblia sem essa mentalidade greco-romana. Você tem que sair dos gregos e dos romanos para entender as coisas. Se você vai, por exemplo, Paulo, ele vai nos Bereanos, prega o Tanar, os Bereanos abrem a Bíblia para ver o que Paulo está falando. Os Bereanos estão conferindo nas escrituras que havia naquela época, não numa nova, porque não existia ainda o Novo Testamento escrito. E o Novo Testamento não tem nada indo contra os textos antigos. O Novo Testamento é uma continuação do mesmo povo. O povo de Deus que estava no Egito, que saiu do Egito, que foi para Canaã, que foi para Babilônia, que saiu da Babilônia, que agora os romanos estão perseguindo. Yeshua aparece, continua, é uma linha cronológica que não muda. Aí alguém chega, pega uma parte do bolo e tira. Isso não pode acontecer quando se trata de história bíblica do povo de Deus. E Yeshua tem sido dentro de um povo, de uma história. História com H. Então nós precisamos entender dentro dessa cronograma, dentro dessa linha de tempo histórico. Nós precisamos entender que Yeshua pisou aqui na Terra. Ele era um judeu, no sentido de Yehudi, tribo de Judá, vivia debaixo, sabe, de uma religião que tinha suas deficiências, evidentemente, trouxe o caminho de Teshuvah plena, discordou de líderes da época dele, dos seus próprios líderes, porque ele veio trazer a Torá que estava esquecida. Aí os romanos vêm no 3º século e inventam uma religião nova, uma ideia nova de se ver Deus, uma ideia nova de se ver o Espírito de Deus, uma ideia nova de se falar de teologia. Então, se eu tenho uma ideia nova no 3º século, que está indo contra com a história inteira do povo, eu tenho um problema sério. Porque o que é novo não pode ficar no lugar do antigo. A ideia de Deus não muda, porque Deus que desce no Sinai é o Deus que unge Yeshua. Esse é o problema das pessoas que querem pegar pela metade a história e daquele ponto ali seguir. Isso é texto fora de contexto. É pegar a história pela metade. Você não pode fazer isso. Porque o Espírito de Deus estava sobre Ezequiel. O Espírito de Deus estava sobre Isaías. O Espírito de Deus estava sobre Moisés, que Moisés tirou. Deus tirou do Espírito que estava sobre Moisés. A Bíblia diz que o Espírito de Deus pairava sobre Moisés. Estava sobre ele. E os 70 anciões foram o quê? Cheios desse espírito que estava, esse revestimento que estava sobre Moisés. E esse espírito foi colocado sobre esses 70. E Yeshua, quando desce, a Bíblia diz que a plenitude do espírito está sobre ele. Sabe, o eterno está sobre ele, ele recebe toda a Ruach HaKodesh, todo o poder, toda a sabedoria. Aí você tem espírito de poder, espírito de sabedoria. E Yeshua tem tudo. E aí você entende quando você não lê é igual você lê um livro pela metade. Você abre um livro e lê do meio para frente. Você não vai entender, porque você está pegando o livro na metade. Se você tem que pegar o livro do começo, para você poder entender o meio, para você chegar ao fim. Esse é o problema do cristianismo. Eles querem inventar uma nova religião do meio pro fim. Aí eles fazem o que eles quiserem. Eles já não têm mais a base. Então agora eles podem dizer que Deus é 3, 4, 5. Porque eles abandonaram o Deuteronômio. E é isso que acontece. Então, explicando aqui as pessoas que me perguntaram, e eu estou respondendo, eu precisaria de muito mais tempo de falar sobre a Trindade. Mas hoje eu falei da terceira pessoa da Trindade existe.
Não, porque a terceira pessoa da Trindade foi inventada pela Igreja Católica. Porque o Espírito que estava sobre Yeshua é o Espírito que estava sobre os profetas. A diferença de Yeshua para os outros é que Yeshua recebe a plenitude, totalmente o Espírito. Sabe? A Bíblia diz das 7 formas do Espírito de Deus manifestar. Já leu? Os 7 Espíritos de Deus lá no Apocalipse? Então, Yeshua tem as 7 formas de manifestações, vamos dizer assim. Então, o que nós precisamos de entender? Que eu não posso ler o livro do meio para o fim, mas do começo. Lá no começo, em Bereshit, capítulo 1, Bereshit bara Elohim. Bereshit bara Elohim et hashamai ve et haaretz. Ve haaretz hayata tohu vavohu, ve rosh al panei tehom, verua Elohim. E o Espírito de Deus parava sobre a face das águas. Vaiomer Elohim. E disse Elohim. Quem está lá em Bereshit? Yahuwah. Ele cria pela palavra. Quem está lá? O sopro de vida. Que a rua tem esse sentido. O hálito de Deus. Que dá vida a tudo que existe. A Bíblia diz que Deus dá o Espírito dele. Por isso temos vida. Sabe quantas vezes você respira quando você está dormindo? 17.000 vezes. O que você está respirando? Espírito. Que é o fôlego de vida. Então, esse é o sentido também. Porque Deus, quando faz o bonequinho lá, o Adão, do barro, ele sopra sobre Adão. E Adão se torna uma alma, uma nefesh viva. Ele sopra. Então, é através da Arua, que dá vida. Arua, que dá sabedoria. Sabia? Deus pode pegar você agora e soprar sobre você. Aí soprou. Você aprende. Ué, sei tocar violão. Nunca toquei na minha vida agora. Eu sei, virei pedreiro. Não sabia nada. Virei um construtor de casas. Deus pode te dar sabedoria para construir, para fazer qualquer coisa. Como fez lá com Bezalel, né? Na construção dos utensílios da casa do Senhor. Espírito, Ruach Hormah. Deixa eu pegar aqui. Olha só. Espírito Santo, Isaías 63, verso 10. Né? Também Salmo 51, 11. Espírito de Deus, Gênesis 1, 2. Espírito de vida, tá? Neshama Ruach Haim, Gênesis 7, 22. Espírito de Yod Rei Vav Rei, Isaías 11, Isaías 61. Espírito de sabedoria e compreensão, Isaías 11, verso 2. Ruach Hakimar Ubinar. Espírito de conselho e força, tá? Ruach Esa Uge Vurar. Espírito de conhecimento, Isaías 11, verso 2, tá bom? Ruach Da'at, Wairat, manifestações da Ruach, e tem outros textos também, tá bom? Aí em Mateus você tem Pneumas Hagio, Mateus 1, 18, Pneumatel, Mateus 12, 28, Paracletos, o Consolador, conhecido que é um rapax, João 14, 22, isso no grego, tá? Pneuma, vamos dizer, Ruach Emet, Espírito da Verdade, tá? Então nós precisamos compreender que a expressão Ruach, quando você, por exemplo, tá aqui orando, aí você sente aquela presença sobre você, descendo sobre a cabeça. É a Ruach. Sabe disso? É a Ruach. Ele começa a descer de cima para baixo. Aí você começa a sentir aquele calor, aquela alegria, aquele poder descendo. Ele desce. A Bíblia diz que a Ruach vem de cima para baixo, meu irmão. Quando Davi diz não tire o espírito de mim, é como se Deus subisse o espírito de novo. Isso está no texto hebraico. É subir, o ato de subir. Tirar de mim é o ato de
fazer voltar para ele, entendeu? E essa é a questão quando Davi diz: não retire de mim o teu espírito, porque o espírito desce sobre você. E desce sobre a cabeça e vai descendo. Entendo eu, Paulo diz assim: não apagueis o espírito. Significa que se nós vivemos uma vida constante de santidade, o espírito vem permanecendo e fica em nós. Às vezes a gente dá aquela esfriada, o espírito vai voltando. Aí você santifica de novo e volta. Por quê? Porque em Atos você vê eles sendo cheios no momento, lá na frente eles são cheios de novo. Então, para você ter essa regularidade, permanecer, você tem que ter uma vida de santidade constante. E é bem difícil para nós. Algo que Yeshua viveu sempre. Sabe? Então, aqui tá a questão. É a rua que desce sobre nós. O poder de Deus, a glória de Deus. Sabe? Então, o que nós entendemos? Que a Rua HaKodesh faz o que em nós? Capacita. A Rua HaKodesh capacita. Existem algumas coisas, irmãos, experiências que a gente vive que nós não temos como explicar certas coisas. Eu tive uma experiência uma vez, eu estava passando numa luta muito grande, e essa luta envolvia... eu tive uma visita aqui, um parente, e o Shedin estava com ele. Aí no dia que ele foi embora, o Shedin da ira ficou aqui. Ele me atacou durante uma semana. Irmãos, é uma força muito forte o espírito mal. Porque ele ataca você e você é carne. Se Deus não te ajudar, você morre. Interessante que quando eu estava nas minhas orações pedindo ao Eterno, eu senti algo tremendo. Dentro de mim um espírito soou, falou, de dentro para fora. Dentro do peito, uma pessoa clamou, uma voz, né? Que dizia assim: Pai, ajude-o. Foi tremendo, irmãos. Eu não posso explicar essa experiência que eu tive. Existem textos que falam do Espírito de Yeshua. Tem coisas que não estão no nosso patamar de explicar, só na glória. Tem coisas que não estão reveladas. Mas eu tive essa experiência. Depois daquele dia eu fiquei bem. Por isso que existe o texto que fala que o Espírito intercede por nós, que é o caso do Paracletos. Mas não significa que é um outro Deus. É um tipo de manifestação. Então é muito complicado porque nós temos textos e nós escritos, mas nos falta uma compreensão de certas coisas que não está na nossa competência de explicar. Eu vivi isso, foi uma realidade. O Shedin depois foi embora. E aquela voz eu não me esqueci. Eu ouvi: ajude o Pai. Foi isso que eu ouvi. Ajude o Pai. Amados, eu quero dizer muito claro para vocês. Existem muitas coisas sobre Cristo que nós não sabemos. Mas uma coisa nós sabemos: Ele é filho de Elohim. A Bíblia diz que todo o poder foi dado a Ele. Nós não sabemos a capacidade que Ele tem de poderio, de se manifestar, nós não sabemos. Isso foge do nosso entendimento. A única coisa que eu sei é que a fonte da vida é o Pai, que dá ao Filho o poder que Ele quer. Então, tem coisas que eu não posso dizer que não são ou que são. Mas o que eu vivi, eu posso dizer para vocês que foi real. Então, existem coisas que... não existe trindade, mas algumas coisas em Yeshua ainda falta ainda um entendimento que talvez teremos na eternidade. Tá bom? Mas é muito importante não sair do que está escrito e também ter muito cuidado para não entrar em teologias que são antibíblicas. Porque se a Bíblia diz que Deus é um, Ele não pode ser três. Tá bom? É simples, não tenho que ficar debatendo. Mas eu expliquei para vocês que a terceira pessoa da Trindade não existe biblicamente. Existe o Espírito de Deus. Tá? No caso, o Paracletos, o Espírito de Deus, será que existe alguma coisa relacionada a Yeshua? Yeshua tem a ver com Yeshua? Bom, enfim. Amados, coisas que não posso aqui tentar explicar. E realmente tem coisas nesse tipo que
não é para mim explicar. Não tenho como explicar. Mas, biblicamente falando, em toda a Bíblia é Espírito de Deus. Yeshua falou que Deus deu capacidade a ele e permissão de ter vida em si. Como que se explica isso? Não sei. Tem coisas que eu não sei. Tem coisas que Yeshua falou que nem os apóstolos conseguiam entender. Então tem coisas que só na eternidade. Tá bom? Mas o que nós sabemos claramente, tá? É que o Espírito do Pai é o Espírito que estava sobre Yeshua. Isso é muito claro. Tá bom? Agora a capacidade que envolve Yeshua, que o Eterno lhe concedeu, é algo tremendo para tentarmos aqui tentar dar uma tese. E a tese vai ser tese. Nada mais. Sem base bíblica não tem como, né? Tá bom? Espero que você tenha entendido. Espero que você não tenha dúvida. Que o Eterno abençoe a vida de vocês. Em nome de Yeshua HaMashiach. Forte abraço a todos vocês. Em nome de Yeshua. Até a próxima. Tá bom? Um abraço para todos. Se tiver amanhã ou amanhã, nós vamos estar aqui. Se não tiver, a gente se encontra lá na glória.